Fala Academia Motor, boa noite. Vamos para a nossa live aqui, falar um pouco sobre valores de sonda. Eu e o Roberto da Twizy. Vou só esperar ele começar. Lembrando que essa live vai ficar gravada e vai estar lá no nosso canal, lá no Instagram. Lá no YouTube também. Deixa eu já chamar o... Fala Rafa. Tem muita pergunta, mandaram muita pergunta. Depois a gente vai começar a responder as perguntas de vocês. E depois, quem tiver alguma, escreve aqui pro final. Fala, Robertão. Boa noite. Fala, Marcão. Beleza? Boa noite. Boa noite, Tudo, galera. tudo bem, mano? Tudo beleza e aí, cara? Como estão as coisas? Tudo beleza? Tá bem a iluminação, hein? Tô gostando, gostei. Show de bola. Cara, eu tô sofrendo com a A internet gente, aqui, cara. Nossa. é mesmo? A gente É. aqui tá ok. Mano, a gente recebeu muita pergunta, você não tem noção. Você recebeu muita pergunta no seu também? Massa, massa. Recebi. Recebi bastante pergunta. Cara, na verdade, eu até esqueci de compartilhar, viu, cara? Mas eu vou mandar lá no Não, stories lá o que a galera mandou. vamos lá, então. Vamos começar? Vamos começar, você que manda. Vamos lá. Deixa eu começar com as perguntas aqui. Não, vou começar o que é o fator lambda? Meio que o conceito mesmo. Que depois das perguntas, mas o pessoal aprendeu o conceito, é bem importante. Beleza. Assim, ó. E, cara, você manja bastante do assunto também, então vamos fazer essa live mais. Você fala também, porque eu Vamos. sei que você manja pra caramba de calibração aí. Não, só um pouquinho. Então, assim, ó, vou falar assim como que eu gosto de olhar o lambda, tá? O lambda é um sensor usado para ele fazer uma análise da combustão, tá? Só que o que é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender o que ele mede, tá? Muita gente acha que ele mede combustível, certo? Que sobrou da combustão. E não é bem isso, tá? Ele mede... a galera tá falando aí que tá meio baixo o áudio. Vamos ver se melhora aqui. Então, assim, ó. Ele mede ar residual da combustão. Essa é a primeira coisa que a galera tem que entender, na minha opinião, certo? O que seria ar residual, tá? Então, vamos imaginar a combustão aí como é um processo químico, tá? Então, ao invés de a gente ficar entrando em detalhes, vamos simplificar, tá? Imagina uma receita de bolo, tá? Que você tem dois ingredientes. A combustão a gente faz uma analogia assim, certo? Então, é ar e combustível. Na verdade, não é ar e combustível. O que queima mesmo é o oxigênio que tem no ar, tá? Então, sempre que a gente fala mistura ar combustível, a gente está um pouco errado aí, tá? Mas o que queima é o oxigênio, tá? Mas vamos falar de ar combustível. Então você coloca lá ar combustível, beleza? Daí, quando tem a centelha no ciclo Otto, você vai ter a combustão, perfeito? Só que o que acontece? Nunca é uma combustão 100% perfeita. O que seria todo oxigênio? Cortou o Marcão aí, voltou? Beleza? Voltou. Pode ir, vai. Uma combustão 100% perfeita seria o quê? Ela queima todo o oxigênio que entrou para dentro da câmara de combustão e queima todo o combustível que entrou, certo? Nunca é uma combustão perfeita, só para a galera entender. Só que tem um ponto muito importante. Assim como a gente falou que numa receita de bolo que tem dois ingredientes, não adianta você ter só os dois ingredientes. A quantidade dos dois ingredientes é importante, perfeito? Então você tem uma relação ideal ali. Ah, vou fazer brigadeiro. Tem uma relação ideal ali do leite condensado e do chocolate que você coloca. Você colocar muito de um, muito de outro, não vai ficar legal o negócio. É a mesma coisa. Boa noite aí pro Lulafa aí que tá mandando uma boa noite para nós aí. Então, Pode assim, ir. você tem essa relação que seria uma relação ideal, certo? Então, e é isso que a galera chama de relação estequiométrica. É O uma nome é relação... isso, mas o conceito é simples. Oi?
O nome é difícil, é diferente, mas o conceito é muito simples. O conceito é muito simples. Seria uma relação entre, ou seja, quantidades ali entre oxigênio e combustível para que você queime, para que você tenha aquela combustão teórica que eu falei. Você queima todo o oxigênio e você queima todo o combustível. Perfeito? Então, assim, quanto é essa relação estequiométrica? Depende do seu combustível. Perfeito? Então, se você tem gasolina, você tem uma. Se você tem etanol, você tem outro. Metanol. Se você tem E27, é outra coisa. Para quem não sabe, E27 seria gasolina com 27% de etanol e assim por diante, certo? Então, isso aí tem um balanço químico que se faz para você achar esses valores, perfeito? Só que o que acontece, né? Por que a gente precisa avaliar a combustão de uma maneira? E a gente faz isso usando o sensor lambda. A gente precisa, por quê? Porque a gente tem que trabalhar em algumas faixas nessa relação ar-combustível para que a gente atinja o nosso objetivo, certo? O que seria o objetivo? Que nem a galera fala, qual que é o valor de sonda ideal? Já vi várias perguntas sobre essa, já vi várias. Tem várias esses daí, né? Assim, em Várias. primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo, certo? Uma coisa que eu já falei bastante nas lives é aquela frase que um professor de motores falou para mim na faculdade. Ele falou, cara, entenda que motor é um cobertor curto. Ou você, se você tapa a cabeça, você descobre o pé. Se você tapa o pé, você descobre a cabeça. O que significa essa analogia? Ó, quer marcar essa pergunta do Fábio aí? Achei interessante. Ó. Tá marcado aqui, pode deixar. Tá marcado aqui. Massa. Qual que seria a analogia do cobertor curto ali? Se você prioriza desempenho, você perde em consumo, por exemplo. Se você prioriza potência, você também perde em safety do motor. Ou seja, cara, você está indo no limite do seu motor, você vai prejudicar outras áreas, certo? Então, a gente tem que entender que é sempre um compromisso. A gente está trabalhando, quando a gente pesquisa a sonda para trabalhar, a gente tem que saber, em primeiro lugar, qual é o objetivo que a gente tem, certo? Vou dar exemplos. Tem motores de arrancada que se trabalha num nível extremo de performance. Então, o seu objetivo, talvez, seja só que o motor termine inteiro no final de semana. Então, olhando por esse lado, você não vai trabalhar. Então, não vou falar desse jeito. Vamos falar assim: o seu objetivo vai ser o quê? Preservar o motor. Porque o motor já é uma usina, você tem certeza que você vai ter potência. Certo? Você quer preservar esse motor. Às vezes, você está no carro de rua, você quer ter um melhor consumo. Certo? Ou às vezes, você trabalha numa montadora, você vai priorizar o quê? Passar Emissões. Emissão. Emissões. Porque senão o carro não vende. Agora, tem um negócio legal que eu me lembrei que vale a pena. Muita gente fica achando assim, os caras da montadora só focam em emissões, só focam em emissões, só focam em emissões. Só que eu acabei de me lembrar de um detalhe muito importante. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma maneira simples. O teste de emissões, ele é um teste que você tem um perfil de velocidade no tempo. Então, assim, ele simula um carro andando na cidade, daí pega um pouquinho de estrada, depois você entendeu? Então, ele faz uma simulação de um circuitinho e leva, não lembro quanto tempo que é de teste, cara, mas se eu fosse chutar uns 20 minutos, faz muito tempo que eu não trabalho com isso. Mas você tem um ciclo lá de velocidades no rolo, certo? Então, imagina o seguinte, é o mesmo ciclo para todos os carros. Então, se você está com um carrinho 1.0 ou se você está com um carro biturbo, o perfil de velocidades é o mesmo. Então, qual que vai ser a diferença aí? É natural que
talvez o 1.0 precise entrar em condições de WOT no teste, por exemplo, de pé no fundo. E já esse outro motor biturbo que eu falei, não. Você dá um toquinho ali, ele já vai crescer a velocidade como tem que ser o teste, certo? Então, você não vai precisar entrar em WOT num motor biturbo lá, 6 cilindros. 8, Mercedes 6.3 biturbo. Exatamente, porque se você precisar, o 1.0 não vai conseguir performar daquele jeito no teste. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o seu motor tiver condições aonde você não pega naquele teste de emissões, os caras não se preocupam com emissões. Tá bom? Então, assim, em muitos motores, em WOT, os caras se preocupam mais em durabilidade, principalmente com temperatura do catalisador, que é um item que afeta muito emissões e eles precisam preservar e é um item muito caro. Mas beleza. Então, acho que é o primeiro ponto para deixar claro para a galera. A gente precisa ter um foco bem grande em saber qual é o meu objetivo. O que eu quero, certo? E quando eu falo o que eu quero, eu não estou dizendo que é só para um projeto, que nem eu falei. Deixa eu tentar mudar minha câmera aqui, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Tá dando para ver legal? Tá perfeito hoje, hein? Tá sensacional hoje. Show de bola. Então, para a galera entender, tá? Aqui a gente tem um mapa 3D. Deixa eu ver se eu consigo deixar até melhor. Só seu áudio tá um pouquinho baixo só. O tom tá baixo? Eu vou tentar falar mais alto. Mas a câmera tá boa. Olha só, aqui eu tenho RPM e aqui eu tenho pressão de admissão, perfeito? Então isso aqui é um motor turbo e para a galera entender, até esse 100 aqui eu tô aspirado. Tá? Então daqui para cima eu tenho boost, daqui para baixo eu tô na fase aspirada. Perfeito. Então quando eu falo entender o objetivo, eu não quero dizer que para um projeto eu tenho um objetivo só, certo? Então, por exemplo, na marcha lenta, você pode ter um objetivo de você minimizar o consumo, perfeito? Perfeito. Lembrando, o seu motor é um cobertor curto. Eu vou dar um exemplo para a galera. A gente estava fazendo um projeto com jet ski, com Motec, a gente está fazendo ainda, e o nosso parceiro lá estava andando no jet. Daí a gente fez o seguinte teste em marcha lenta. Eu falei, cara, vamos ver aí qual lambda que a gente pode trabalhar na marcha lenta. Ao meu ver, poderia ser assim, cara, vamos trabalhar para minimizar o consumo em marcha lenta. Certo? Como que você faz? Na marcha lenta é muito fácil. Você vem empobrecendo e qual que vai ser e até o motor até começar a falhar. Daí você volta... Ele morrer, apagar. Quase morrer, certo? E daí você volta um pouquinho, enriquece um pouquinho, você pode trabalhar ali. Qual que é o que entra no cobertor curto? A sua lenta não vai ficar tão estável. Perfeito? Entendi. Então, lá naquele caso, para vocês terem uma ideia, o motor funcionou até 1,10 de sonda. Bom. 1,10. Só que o motor não estava estável. Certo? Porém, aí eu já vou compartilhar um negócio com a galera muito importante. Outra pergunta legal do Tássio aí, ó. Cara, eu vou responder essa do Fábio pra gente marcar essa do Tássio, que tá legal. Beleza? Tá. O que você acha? Beleza, pronto. Vamos resolver então a dúvida do Fábio. Lambda pobre prejudica o torque do motor? Tem uma relação de lambda e torque, certo? E na grande maioria das vezes, o lambda para máximo torque, ele está na fase rica, certo? Então, quando você tem um ponto lá que você precisa pesquisar para o seu motor, você acha um valor de lambda por máximo torque. Se você vem empobrecendo, ele vem perdendo torque, certo? Então, a partir desse ponto, você vem perdendo torque. Porém, a gente sabe que se a gente enriquecer muito, a gente
também perde potência, a gente também perde torque. E daí, se a gente tiver muito gordão e empobrecer, a gente vai ganhar torque. Perfeito. Perfeito? Vamos. Tássio HX40. Esse é o set dele, esse é turbeira. Vamos ver aqui. Muitas pessoas têm medo de usar a som da lâmina em 95, pois dizem que é mais perigoso. Isso é por questão de temperatura dentro do cilindro, ele está aqui no saber, e porque 96 de lambda não é tão perigoso quanto 95 de sonda. Beleza. Ó, eu vou responder da minha parte o que eu sei. O lambda ele está diretamente relacionado com a temperatura da câmara de combustão, perfeito? O avanço também. Mas como a gente está avaliando só lambda, Só lambda hoje. Exatamente. Então, vamos lá. A gente falou que a gente tem uma relação ar-combustível estequiométrica, perfeito? Que é o que teoricamente queima oxigênio e combustível. Todo oxigênio e todo combustível. Vamos fazer um pensamento aí, vamos fazer uma simulação, ficar viajando aqui. Eu tô com o meu motor no dinamômetro, tô em lambda 1, minha relação estequiométrica. Quando eu venho e coloco um pouco mais rico, sabe o que acontece? O que será que ele acontece do ponto de vista de torque, tá? Torque e potência. Indo mais rico a partir do lambda 1, ou seja, colocar 0,98, que significa mais rico, ele ganha potência. E por que ele ganha torque e potência? Ele ganha torque e potência simplesmente porque libera mais energia na combustão. Perfeito? Para explicar para a galera, assim, ó, quando a gente queima, daí tem que entrar um pouco na parte química, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá? Você tem a combustão, ela libera energia, perfeito? Quando você muda, você sai da relação estequiométrica, você coloca, por exemplo, mais combustível, você está mudando a sua reação química. Sempre que você muda a sua reação química, você pode liberar mais energia ou não, certo? Então, o lambda de máximo torque vai ser o lambda que mais vai liberar energia nessa reação química, certo? Então, do ponto de vista de torque, quando você adiciona combustível, você vem aumentando energia liberada até um certo ponto que você começa a perder. Mas além do torque, a gente tem que entrar do ponto de vista de temperatura de câmara de combustão, certo? Quando a gente... E daí muita gente confunde o seguinte: se eu estou liberando mais energia, eu devo ter uma temperatura maior de combustão, certo? É um pensamento comum. Conceito errado, mas é um conceito que muita gente fala. Então beleza. Eu estou do lambda 1, venho enriquecendo. Se eu estou ganhando mais, tendo mais torque, significa que eu estou liberando mais... minha combustão tem mais energia, então a minha temperatura de câmara de combustão, que é onde ocorre a combustão, deve ser maior. Até faz sentido essa lógica, só que ela está errada. Por que ela está errada? Ela está errada pelo seguinte: a gente tem que entender também que pensa o seguinte: se eu colocar um copo d'água no micro-ondas, tá? Se eu colocar 30 segundos, beleza? 30 segundos para aquecer. Qual a temperatura que eu vou chegar na água? Depende da quantidade de água. Se eu tiver menos água lá dentro, vai esquentar mais do que se eu tiver mais água, certo? E a quantidade de combustível que se coloca para dentro do motor afeta demais a temperatura da câmara. Porque você vai estar colocando mais massa de combustível lá. E massa
retém a energia e diminui a temperatura, certo? Então, quanto mais massa você tem lá, a tendência é você ter uma temperatura menor. Então, o que que acontece? Quando a gente avalia a temperatura em função do lambda, temperatura da câmara de combustão, para a grande maioria dos motores, o pico de temperatura é em lambda 1,00. Então, assim, se eu colocar mais pobre do que lambda 1, minha temperatura vai cair. Vai cair também? Vai cair também. Por quê? Porque eu estou liberando bem menos energia do que em lambda 1. Então, o pico de temperatura, a maior temperatura de câmara de combustão ocorre em lambda 1,00. Então, se eu enriquecer, eu diminuo a temperatura, certo? Mesmo que eu esteja tendo mais torque. E se eu empobrecer, eu também vou ter uma temperatura de câmara menor. Por quê? Porque daí eu estou liberando bem menos energia, porque eu estou tirando o combustível da minha relação estequiométrica, certo? E daí quando eu tiro o combustível, quando eu trabalho pobre, o que acontece? Eu queimo a grande parte de combustível, mas eu deixo o ar sobrando, oxigênio sobrando, que não queima. Então, é isso que o Tássio falou, tem sentido, mas até onde eu sei, o pico de temperatura é em lambda 1 e 1,00. Então, o lambda mais perigoso é 1,00, tá? E isso eu já vi na prática. Já aconteceu comigo na época assim que a gente não trabalhava com Motec, que a gente não trabalhava com ECUs que tinham eficiência volumétrica e fazem correções por pressão de combustível, acontecia muito em motores turbo de dar pau na bomba de combustível, o piloto não viu alarme de baixa pressão e continua torando pau. Só que se baixar tanto a pressão de combustível, que o cara está trabalhando com 1,15 de sonda, 1,20, é muito mais difícil de quebrar o motor do que se trabalhar com 1,00. Aconteceu, eu vou ver se eu consigo compartilhar isso, eu posso compartilhar no canal do Telegram da Twizy. A gente foi dar um suporte de pista esse ano, o motor era Duratec Turbo e deu um pau na corrida em uma das bombas de combustível e a ECU não tinha essa compensação por pressão de combustível. Então, só para a galera entender. Se você trabalha com eficiência volumétrica, ela calcula o pulso de injeção, o tempo de injeção. Então, se baixou a pressão de combustível, automaticamente ela aumenta o tempo de injeção, certo? Então, se cair meio quilo de pressão, não vai ser um problema para você, certo? Porque ela se ajusta. E não é pela correção de sonda, ela se ajusta automaticamente, mesmo se você não tiver correção de sonda, perfeito? Mesmo se você não tiver sonda lambda, ela vai se compensar. Nesse projeto não tinha, era uma ECU que não tinha. Cara, deu 2 puxadas, foi o motor. Por quê? Tava trabalhando ali com sonda 1,02. Então, estava muito próximo do lambda 1, certo? Se tivesse diminuído ainda mais a pressão, o lambda talvez ficasse tão mais pobre que, cara, a combustão gerava tão pouca energia que não ia subir tanto a temperatura. Então, quando a galera fala, motor pobre é o mais perigoso, tome cuidado, não é bem assim. Muito pobre não é perigoso, certo? Não é tão perigoso como o lambda 1. Não estou dizendo que 1,20 de sonda não vai quebrar o motor, certo? A temperatura de 1,20 também é alta, mas não é tão alta como o lambda 1,00. E isso na prática já aconteceu comigo, de rodar tão pobre em motor turbo e não quebrar o motor. E rodar, dar 2 puxadas em lambda 1,00 e pro pau. Então, para matar aqui, ó, o que o Tássio falou. Muitas pessoas têm medo do lambda 0,95, pois dizem que é o mais perigoso.
por que o lambda 0,96 não é tão perigoso quanto ao 95? Essa ideia faz sentido, mas na teoria o de maior temperatura é 1,00. E a filosofia é essa. Você vem tirando combustível, você chegou em lambda 1, você tira combustível, baixa muito a energia liberada pela combustão. Então a temperatura é menor, certo? Então pensa o seguinte, com lambda 1, você queima todo o ar, todo oxigênio que entrou lá você queima. Lambda 1,02 também você queima, só que você gera menos energia porque tem menos combustível. Agora, Sim. quando você tem combustível em excesso, aquele combustível em excesso ajuda a reter calor e por isso a temperatura não sobe tanto. Eu acho que agora eu consegui explicar bem para a galera como é que é. Certo? Em lambda 1, você queima todo o oxigênio. Em lambda 1,02 ou mais pobre, você também queima todo o oxigênio. Só que você tem menos combustível. Então, você libera menos energia, por isso a temperatura é menor. Quando você enriquece, o que acontece? Você também queima todo o oxigênio. Só que tem combustível em excesso, e esse combustível em excesso ajuda, que não é um combustível que sobrou, ele ajuda a você baixar a temperatura, certo? Porque você tem massa lá. Para a galera que não entendeu muito bem isso, lembra do exemplo do copo d'água no micro-ondas. Você coloca mais água lá, a temperatura vai ser menor depois que você colocou 30 segundos. E o J88 Aires mandou uma pergunta, continuação do que a gente está falando. Olha que legal a pergunta dele. Ele tava andando com carga baixa, então só na casquinha ou mesmo no vácuo, com 1.08 e 1.20. O carro dele já queimou junta e ele perguntando para a gente qual pode ser uma estratégia para evitar que aconteça a queima na junta andando com misturas tão pobres assim, quanto 1.08 e 1.20. Ó, se ele enriquecer mais antes de chegar no 1, certo? Ou seja, ao invés de ele trabalhar com 1,08 e for para 1,04, a tendência é que fique pior. Então, se ele quer baixar a temperatura, ele tem que ir para o outro lado do 1. Tem que ir para 0,90, 0,95, 0,96. Exatamente. E daí só testando para saber, né? Sim, porque o próprio calor, o próprio combustível, ele rouba o calor da câmara, né? O combustível que tem excesso, não queimou, ele rouba o calor da câmara e diminui também a temperatura. E dependendo do combustível, a gente fala entalpia de vaporização, mas é basicamente isso que o Roberto falou. Roubar o calor de dentro da câmara, cada combustível rouba mais ou rouba menos combustível da câmara de combustão. Então a gasolina rouba razoavelmente, o álcool rouba mais, o metanol rouba muito, ele diminui muito a temperatura da câmara de combustão. Um pouquinho de excesso de metanol ele já quase apaga a câmara, e tantas vezes até que é difícil, né, acontecer a queima dele. Então depois vocês deem uma pesquisada aí da entalpia de vaporização. Mas é isso que o Roberto falou, só que é com um nome mais difícil. Mas é isso que você falou do copo d'água. Perfeito. Então acho que talvez essa analogia ajude a galera a entender, né? Então, com certeza. Então, esse ponto é muito importante. Porque por isso que, assim, quando a gente fala de lambda, eu acho muito mais importante o cara entender a influência do lambda na temperatura, em três variáveis. Lambda e temperatura da câmara de combustão, perfeito? Lambda e torque. E lambda e consumo específico, certo? Olha essa pergunta aí, muito massa. Boa, hein? Muito boas. As perguntas estão massas hoje, hein? Bem legal. Seria melhor andar com 0,95 ou 1,05 ao invés de 1? 0,95. Não é uma curva, não é simétrico a curva assim, certo? Então, a tendência é que em 0,95 a temperatura seja menor que 1,05. E a outra pergunta que eu achei foi a outra, cadê a outra? Tá aqui. Ele viu
carro turbo andando com 1.0 de sonda? Cadê a pergunta? Já vi carro turbo andando com 1.0. Pode isso? Aí é que tá. Os carros originais, a galera que trabalha com calibração lá, eles fazem uma calibração muito legal. Por quê? Porque eles testam tudo no motor. Vou falar, e eles conseguem estimar muitas coisas. O que eu quero dizer com estimar? Por exemplo, muitos carros originais, mesmo sem ter sensor de EGT, ou seja, mesmo sem ter sensor de temperatura de gás de exaustão, a ECU consegue estimar, que ela sabe mais ou menos a temperatura. Como? Eles fazem uma estimativa da temperatura de exaustão. E não é só uma temperatura, não, é em vários pontos na exaustão. Tudo isso para proteger o catalisador, certo? Mas olha só, por que eles... Então, assim, os caras têm os mapas que eles conseguem estimar, ó, pelas condições que o motor funcionou nos últimos segundos e do que ele está funcionando, a temperatura de exaustão deve ser por volta de tantos graus, certo? Do mesmo jeito, eles conseguem estimar a temperatura da câmara de combustão. Então, eles limitam muito, eles colocam proteções caso a câmara de combustão esquente muito, certo? Agora sim, que nem a gente falou, os caras têm muita preocupação com emissões, certo? E o catalisador, a eficiência de conversão do catalisador, para a galera entender, o catalisador, ele recebe tudo que sobra da combustão e tem gases lá que ele precisa tratar. Basicamente, NOx, CO e hidrocarboneto não queimado. Tá? Basicamente 3, certo? Então, o catalisador lá, ele pega aquilo lá, que sobrou, o gás que sai do motor, e ele precisa, ele trata aquilo lá para jogar o mínimo possível desses gases mais nocivos para a atmosfera, certo? Só que é o seguinte, aí... Voltou? Voltou. Voltou. A eficiência do catalisador está diretamente relacionado com o lambda, certo? E daí, o que acontece? Para ter a máxima eficiência, a sonda lambda precisa ficar ciclando um pouquinho rico, um pouquinho pobre, um pouquinho rico, um pouquinho pobre, do lambda 1. Muita gente acha que a sonda narrowband mede lambda 1, tem precisão só na faixa de lambda 1, por causa da sonda em si. Mas, na verdade, ela foi projetada para ter essa precisão na faixa de lambda 1, porque é importante para emissões, certo? Então, assim, os carros, eles trabalham nessa faixa de lambda 1 para ter a máxima eficiência de conversão no catalisador. Por que eu falei tudo isso para responder? Então, como eles estimam a temperatura de câmara de combustão, eles sabem se está seguro ou não, eles podem, mesmo estando um pouco na fase turbo, trabalhar em lambda 1. Porque daí eles têm certeza que vai passar em emissões. E assim, não é uma certeza. Cara, passar em emissões é complexo, cara. É doido. Tem muito trabalho dos caras lá. Então, eles trabalham em lambda 1 e daí não é por conta de temperatura, porque eles podem trabalhar naquela temperatura, mesmo estando com boost, e eles vão conseguir ter os menores índices de emissão. Tem duas perguntas boas, pode dar uma olhada aí. Ó. Alguns carros originais, depois de algumas puxadas, o valor de sonda fica rico por questão de proteção. Ele quer saber se isso é verdade. O Tasso perguntou, e isso ocorre porque o que é o seu entende nesses casos? Quando ela
quando a gente dá várias puxadas no dinamômetro, ou mesmo na rua, né, de pé no fundo, e a gente percebe que o motor enriqueceu muito. Por que acontece? E o que a seu entende quando a gente... Acho que a temperatura de você está falando aí, a temperatura do catalisador. Massa. Como que a ECU trabalha, tá? Eu vou falar uma das maneiras que ela trabalha para fazer isso. A ECU, ela estima a carga do motor, que é o engine load, certo? Que é basicamente a quantidade de ar que entra para dentro do motor. E ela também tem uma outra variável que chama engine load average time constant. Mas deixa eu tentar simplificar para a galera. Os caras, eles conseguem avaliar também a carga do motor ao longo do tempo. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. Eu peguei um Corsinha 1.0 e eu vou fazer uma viagem lá para o Uruguai. Para quem conhece, já foi do Rio Grande do Sul para o Uruguai dirigindo, tem estradas, cara, que você pega uma reta assim infinita, que você fica 1 hora lá. Se você pegar um carro 1.0, existe a chance de você pegar lá, de colocar um cara que tá lá, coloca uma quarta marcha, lacra o pé e fica lá a 120 lá, full load por meia hora, certo? Isso para o motor é um problema. Agora, você colocar full load no motor para ultrapassar um caminhão e depois se tirar o pé, não é um problema. Aonde entra o problema? Temperatura ou do catalisador ou da câmara de combustão, certo? Então, como ele está estimando essas duas variáveis, ele sabe. Os caras já fizeram testes no dinamômetro, tá? Olha, se ficar em full load por tantos segundos, vai dar pepino na temperatura. Então, eles já colocam uma variável, que é um contador de tempo, que eu lembro que na minha época chamava WOT delay. Então, o que era isso? Cara, passou de tantos por cento de TPS, você tem tantos segundos que você deixa trabalhando normal. Por exemplo, 20 segundos, tá? Tô chutando o valor. Passou de 20 segundos, cara, ela começa a enriquecer propositalmente para proteger o motor e catalisador. Então, é assim que basicamente a ECU faz. É uma questão de tempo mesmo. Ela olha, ela coloca lá um threshold de TPS, por exemplo, acima de 80% de TPS, ela libera esse contador. Tá? Daí tirou, só que é um contador inteligente. Não adianta, você vai lá, dá no pé no fundo, daí você tira para 70 e põe de novo. Sempre que ele passa daquele tempo, ele já marca na memória e daí a próxima entrada é mais rápida, certo? Então é um negócio bem inteligente, mas é basicamente assim que esse ECU funciona. Legal. Ó, essa é de carros mais novos, hein? Por isso que em carros originais novos que usam as duas sondas, ele quer saber se os valores, se as duas sondas, se a pré-sonda e a pós-sonda estão dando o mesmo valor, significa que o catalisador não está funcionando? A segunda sonda, que é pós-catalisador, ela trabalha só para ver se o catalisador está funcionando corretamente, tá? Eu não me lembro muito bem no detalhe, mas é mais ou menos assim. Quando o catalisador está funcionando legal, você tem um sinal de saída mais filtrado da sonda, certo? Então, assim, antes do catalisador, o sinal fica lá, oscilando entre rico e pobre, para conseguir ter um oxigênio de reserva legal no catalisador, tá? Depois a gente pode fazer uma live para explicar melhor isso aí para a galera. E quando o catalisador começa a ficar velho, certo? Ele já não tem mais tanta eficiência na conversão. E daí você consegue medir na sonda ali. E não é pelo valor da sonda, é pela variação da sonda. Perfeito? Então ela não olha valor direto, é variação. E daí a outra sonda é só para avaliar o catalisador.
Você falou de variação, aí surgiu a pergunta aqui do Guto, qual a diferença entre a wideband e a narrowband? Você falou de variação, acho que uma das respostas está aí. Show de bola. A narrowband, ela é uma sonda que ela mede com precisão o lambda apenas próximo dessa faixa de 1,00. Então, assim, se ela medir 0,90, o que você sabe? Você sabe que está rico. Você não sabe se está em 0,70, 0,95, 0,80. Você sabe que está rico. Se ela medir 1,10, o que você sabe? Está pobre. Você não sabe quão pobre está o seu motor. Ela, por isso que chama narrow band. Narrow em inglês é estreito. Então ela tem uma faixa estreita de medição ali, com precisão. Perfeito? E eles, os caras que projetaram a sonda colocaram bem na região em que o catalisador tem a máxima eficiência de conversão. Então quando ele fica ali 0,98, 1,02, 0,98, 1,02, é uma medição muito precisa. A wideband, ela é exatamente uma sonda narrowband, exatamente igual, só que com pequenas diferenças. A diferença é que ela tem um controle, só para a galera entender, aproximadamente quando a sonda está em 1,00, a narrowband ela tem como tensão 0,45 volts, aproximadamente, certo? E daí quando ela empobrece, você tem uma tensão menor, que 0,45 volts, e quando enriquece, ela tem uma tensão maior, quando você enriquece. Básica, assim, cara, no nosso curso tem acho que umas 8 aulas só para explicar o funcionamento das sondas, que é um sensor bem diferente. Tanto que as narrowband tem 6 fios, tem controle de temperatura, tem controle da tensão por bomba de corrente, enfim. Mas na prática, a grande diferença é a seguinte: quando a narrowband você tem essa faixa de precisão só ali entre 1,00, a wideband você consegue ter uma precisão também na faixa rica e pobre. Então, se ela está medindo 0,95, é 0,95. Se ela está medindo 0,90, é 0,90. Se você pegar o datasheet da sonda wideband da Bosch, a Bosch fala, olha, a sonda mede de 0,65 até infinito. Ou seja, essa é a faixa de medição dela. O infinito ali na prática, ali, normalmente esses seus travam em lambda 10. Tá? Então ela tem uma faixa grande de medição. A galera fala, mas lambda 10, por que eu vou medir isso? Em diesel consegue rodar bem pobre ali, lambda 2. Então é importante você ter uma medição ali bem longe do 1 para motores diesel, por exemplo. Legal, Bertão. Nossa, fizeram uma pergunta aqui de diesel, você falou, eu lembrei aqui, cadê? São os motores diesel são muito diferentes dos motores a gasolina natural? Vê se tem a ver. Tem bem a ver. É exatamente isso. Tem uma grande diferença entre a combustão de ciclo Otto e a combustão de ciclo diesel do ponto de vista de lambda, tá? Que é a faixa de inflamabilidade. O que quer dizer isso? Você já parou para pensar por que em muitos motores diesel, principalmente dos antigos, os motores não têm borboleta? Acho que o próprio diesel que faz a própria bomba que faz o controle de potência, de progressão, tá tudo na bomba, tava tudo na bomba injetora. Exatamente. E também a maioria não era turbo também. Oi? E a maioria deles não eram turbos também, não eram turbolimitados também. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu imaginava o seguinte, que quando eu pisava no acelerador, eu injetava mais combustível. Quando eu comecei a estudar, eu falei, na verdade, quando você pisa no acelerador no motor ciclo Otto, você abre a borboleta, coloca mais ar e daí você coloca mais combustível. No diesel, e por que é assim no ciclo Otto? Porque se você
não tivesse borboleta, se você tivesse todo o ar lá, Nossa. aquela relação ar-combustível que a gente falou, se a gente quisesse para funcionar na lenta, ele teria que funcionar muito pobre. Só que o que acontece? Existe um negócio que chama faixa de inflamabilidade. Ou seja, a gente falou da relação lá ar-combustível, certo? Na gasolina, por exemplo, se a gente trabalhar muito pobre, acontece o seguinte, não queima. Se eu tentar trabalhar com lambda 2, não queima, não existe combustão. Então, o que acontece? Quando a gente vem enriquecendo, até a gente começar a ter combustão, de repente tem muito torque lá. Então, você tem que limitar a entrada de ar. No diesel, lá nos antigão, lá que nem você falou que não era turbo, até às vezes nos turbos não tinha borboleta. Por quê? Porque você pode botar tudo o ar que tem lá para dentro e você pode trabalhar num lambda muito pobre, que daí você vai ter pouco torque e o motor funciona na marcha lenta. Mesmo com um monte de ar entrando. Por quê? Porque daí o diesel queima, existe combustão com lambda muito pobre. Então, a faixa de inflamabilidade, ou seja, a faixa entre o lambda mais rico que queima e o lambda mais pobre que queima é muito diferente de diesel para gasolina. No diesel você trabalha pobrão lá, ele queima. E obviamente você vem enriquecendo, você vem aumentando torque e potência, né? Mas você consegue trabalhar muito pobre ao ponto você de você funcionar ele na lenta. E respondendo aí o Caleb César, é a mesma sonda. Você pode usar uma LSU 4.9 no diesel, é a mesma sonda, sem problema nenhum. O Roberto, caramba, tá bem diferente as perguntas, estou achando bem legal a gente sair da mesmice, né? Essas perguntas de diesel, nossa, mudaram totalmente o jeito que a gente pensa, assim. As diferenças entre auto e diesel são muito grandes. Você clica no coraçãozinho aí. Mandando pra galera. E aí, o que mais a gente tem de pergunta aí? Sabe uma coisa que eu queria compartilhar com a galera, enquanto a galera vai mandando pergunta? Só tem um detalhe, né? A gente vai ter uma live às 8 no canal da Twizy, então a gente não vai conseguir fazer que nem da outra vez de seguir depois das 8. Não, é todo mundo lá pro da Twizy, pô. Vamos lá, vai ter live às 8, a gente vai falar de controle PID. Vamos que vamos. Vamos responder essa última pergunta, então, e depois tem um detalhe bem massa que eu quero compartilhar com a galera. Gasolina normal, 27% de álcool, teria um valor de sonda específico? Como colocar isso? Eu não consigo ler o resto da pergunta. Vamos colocar isso no mapa. Como colocar isso no mapa? Olha, aí é que tá. O que eu queria compartilhar com a galera? Se a gente falasse, sempre que a gente fala lambda ideal para tal combustível, teoricamente a gente poderia falar alguma coisa. Ó, falaram aí que tem pinga na minha garrafa. Porra, é igual dos... Hoje eu vou fazer 3 horas de live. Se estivesse tomando pinga aqui, ia ferrar, né, meu? Igual as lives do sertanejo. Fala, então. Não é bem igual as lives sertanejo. Qual que é o lance muito importante? Por que sempre que eu vou falar de lambda, eu falo para a galera entender o que o lambda afeta em outras variáveis, como consumo específico, que a gente não falou nessa live, temperatura de câmara de combustão, torque. Por que eu acho mais importante isso do que a gente se apegar a valores? Por causa do seguinte, no início dessa live, eu falei que o lambda mede oxigênio residual. Então, vamos voltar para o início da live. O que significa oxigênio residual? É oxigênio que... tomando E27, olha os caras, né? É oxigênio que entrou. Então, pensa o seguinte. Entrou ar, entrou combustível. No ar você tem oxigênio. Teve a combustão. Só que uma parte de oxigênio não queimou. Essa quantidade de oxigênio que não queimou é o que a sonda mede. Perfeito? Fechou. Agora, o que acontece?
Por que quando a gente sempre trabalha com aquela filosofia, eu tenho que usar essa sonda, eu tenho que usar essa sonda, se o cara fizer isso, ele vai cair do cavalo? Por causa de uma coisa que eu gostaria que todo mundo dessa live prestasse muita atenção agora. E é a seguinte: o lambda da exaustão pode ser diferente do lambda da combustão. Eu vou repetir com bastante calma e eu gostaria que nesses últimos 10 minutos de live, se eu conseguisse explicar só isso para a galera, já ia ajudar muita gente. O lambda da exaustão pode ser, em muitas vezes é diferente do lambda da combustão. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo que acabou de vir na minha cabeça aqui. Existe um negócio em injeção direta que se chama queima estratificada ou combustão estratificada. Basicamente é o seguinte, só para não viajar tanto. Os caras conseguem, com injeção direta, fazer o seguinte: imagina que a câmara de combustão está aqui. Você vai ter uma quantidade de mistura bem pobre no exterior, a parte mais externa da câmara de combustão, e um núcleo rico. Perfeito? Por quê? Seria como se você diminuísse o tamanho da sua câmara de combustão. Porque só aquela parte de dentro ali vai queimar. Tá? Então, você teve uma combustão lá dentro que foi rica. Perfeito? Só que teve um monte de ar, de oxigênio fora que não queimou. Propositalmente não queimou. O que a sonda vai medir? Obviamente, a sonda vai medir pobre. E daí o cara acha que está rodando pobre o motor. Não é que está rodando pobre. Um monte de oxigênio entrou para dentro, não participou da combustão e saiu lá fora. Nesse exemplo fica claro, olha só. O lambda que foi medido lá é totalmente diferente do lambda da combustão. O problema é que a gente não consegue colocar uma sonda lambda dentro da câmara de combustão para medir. Não dá. Se desse, ia ser animal, mas não dá, né? Então, a gente estima o lambda de combustão pelo lambda de exaustão. Só que a gente tem que entender que se o lambda mede oxigênio, será que ele sempre mede oxigênio residual? Pensa comigo, galera, existe overlap, que é quando você tem as duas válvulas, a de admissão e exaustão abertas. Será que não pode passar um pouco de oxigênio direto, que não participa da combustão, e ir para a sonda? Pode. Então, assim, é por isso que eu falo que o lambda de exaustão pode, e muitas vezes não é, igual ao lambda da combustão. Por isso que a gente não pode falar, para gasolina eu tenho que usar tanto, para álcool eu tenho que usar tanto. O que você tem que ter? Referências, que você fala, esse valor aqui, eu estou bem seguro, vou começar por aqui e eu vou fazer alguns testes. Por exemplo, já aconteceu comigo de trabalhar com sonda que eu falo assim, cara, isso aqui tá muito pobre. Estava até fora da faixa de inflamabilidade teórica. Mas por quê? Era porque estava saindo oxigênio para o escape. A sonda não estava medindo certo. Então, sempre que a gente fala, que a gente tenta trabalhar com receitas prontas de calibração, a gente está perdendo muito potencial. A chance de não dar certo é muito grande. São muitas variáveis, cara do motor, tem coletor de emissão diferente, comando diferente, turbina diferente, gasolina diferente. São milhões de variáveis e alguém fala, usa 0,84 lá que tá tudo certo. E não é assim, né? E não é assim. Mas é sempre legal a gente ter referências. Então, eu vou mostrar para a galera nesse final de live um pouco melhor aquele mapa que eu mostrei no início, tá? Então, tá aqui meu mapa de lambda-alvo. Esse aqui era um motor Yamaha 3 cilindros, tá? De um UTV. E usa, né? Etanol. E isso aqui é o mapa seguro dele, tá?
é o mapa que a gente usa para treinar e tudo mais. Então, para a galera ter uma ideia. Robertão, depois você manda a foto aí para eu colocar nos stories, porque tá meio apagado hoje, agora, né? Da primeira vez que você mostrou tava perfeito. Tá, peraí. É isso aí, galera. Por isso analisar vela pode ser um ótimo indicador de clima. Muito, muito mesmo. Na gringa pode ver que todo mundo acaba analisando velas. Vamos ver, melhorou um pouco. Voltou? Ainda tá meio... Vocês estão enxergando bem aí? Tinha caído o Wi-Fi e ferrou aqui, mas vamos lá. Eu vou mandar agora por stories, então, porque eu preciso resolver o Wi-Fi também para entrar na live às 8. Tô com um pepino de Wi-Fi aqui. Mas só para a galera ter uma ideia, nesse motor aqui, quando a gente tinha 1 kg de boost, a gente estava usando aí 0,82 no etanol, no nosso mapa seguro, beleza? Que era o mapa que o cara treinava tranquilo, que não era para máxima potência, nada. Roberto, a galera não conseguiu enxergar não o mapa aqui que você estava mostrando. Mas tudo bem, você manda foto, mas explica o conceito. Acho melhor. Você tem 4 minutos. Fechou. Cara, então só tenho a agradecer por mais uma live aí, pela participação da galera, foi muito legal. Geralmente, quando a gente vai falar de sonda, a gente recebe, que nem você falou, né? A gente sempre recebe as mesmas perguntas, e tal. A gente teve umas perguntas diferentes nessa live, isso que foi bem legal, cara. Eu gostei bastante, cara. E aí, o que você achou? A parte diesel foi muito boa, a parte do conceito também foi bem legal. Todo mundo tá querendo mais, isso eu acho que é o mais legal, ficar todo mundo com vontade de dizer quero mais e entender que é um assunto complexo e que você precisa de horas para entender, você precisa de um curso. Por isso que manda todo mundo ir para sua live, convida a galera para a live que vai ter mais tarde aí. Galera, vamos então, a gente vai fazer uma live agora às 8 sobre PID, um tipo de controle em malha fechada. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre malha fechada, entra no Insta da Twizy que a gente já vai fazer uma live agora às 8. Só vou tentar resolver o Wi-Fi aqui em 2 minutos. Beleza? Então tá bom. Obrigado, Robertão. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Obrigado mesmo. Essa semana... Falou, Robertão. Vou falar com a galera aqui. Vai lá arrumar sua internet lá. Valeu. Roberto, abraço. Tá. Antes de vocês irem lá para a live do Roberto, vai rolar uma live aqui quarta-feira, às 8 horas, com o Thiago Jorge, da Tecnomec. A gente vai falar sobre cabeçote, sobre RPM e sobre potência. Vai ser bem legal. Aguardem aí, essa live vai ser sensacional. Aí você pode perguntar para o Roberto lá, como ele saiu, eu não vou conseguir responder por ele agora. Aproveitando 078 é o ideal, exatamente essa faixa 082 que você usou. Então tá. Obrigado, galera. Tamo junto. Se vocês quiserem as camisetas assim, só entrar na goreis.com e chamem todo mundo, não percam a hora. 8 horas com o Thiagão da Tecnomec. Foi difícil conseguir essa live para vocês, mas vocês vão ver como que vai valer a pena. O cara é um monstro. O cara que mais manja de motor que eu conheço. Um abraço aí. Boa noite para todo mundo aí. Vai todo mundo lá pra live do Roberto. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.